Olá, muito bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel, aqui na Rede Super TV Curitiba. Estamos numa série muito legal falando sobre as questões das multas de trânsito e a conscientização correta que a gente precisa ter sobre o tema e também exercermos enquanto motoristas, enquanto cidadãos aqui na nossa cidade. E para isso a gente trouxe um especialista nesse setor, nesse segmento, o Lennon Borges, está falando para a gente aqui um pouquinho, né, do que é esse dia a dia aí das multas, né? E eu quero já começar com uma pergunta, né? Quem é o público-alvo hoje da ABS Multas e quem que vocês podem ajudar efetivamente, né? Claro, vamos lá. Bom, assim, André, o nosso público-alvo hoje, de modo geral, ele é todas as pessoas, né? As pessoas, elas costumam dizer bem assim, mas será que se eu não tenho carteira, pode ser que eu precise? Ou acontece vice-versa, né? Às vezes eu tenho a CNH, mas eu não tenho carro, será que eu preciso? Na verdade, hoje, todas as pessoas, tecnicamente, elas estão envolvidas no trânsito, né? É verdade. Nesse Seja exato como pedestre, momento, como ciclista, ou como... exatamente. Nesse exato momento, enquanto a gente está tendo esse bate-papo, lá fora o trânsito está acontecendo, né? Então a gente tem pessoas que estão precisando do nosso serviço nesse exato momento. Então, pessoas às vezes que estão na primeira habilitação, né, ou estão com a intenção de tirar a primeira habilitação, pessoas que já têm a CNH, são motoristas profissionais, que já dirigem há muito tempo, pessoas às vezes ali que têm frotas de veículo, né, mas acabam não necessariamente dirigindo, mas elas têm propriamente dita no nome delas algum vínculo com veículos, então a gente consegue estar ajudando essas pessoas também. Isso é um dado importante. Você é dono de transportadora, seja ela pequena, média ou grande, você precisa se socorrer de especialistas como o Lennon e como a ABS Multas, porque muitas vezes parte do teu custo operacional acaba sendo a multa. E muitas vezes você não teria que pagar essa multa se você tivesse um assessoramento completo. Assim como muitas vezes você vai contratar um especialista para cuidar do direito trabalhista ou um especialista para cuidar do direito de contratos ou das cobranças, você precisa também ter alguém que fale desse tema, porque para um transportador isso é muito importante, né? Com certeza. E que nem você comentou, André, realmente é uma grande fatia, né? Às vezes uma porcentagem significativa, ela acaba ficando ali para a pessoa, justamente para o Estado, né? Para o governo, justamente em função de que a pessoa não sabe dos seus direitos. Então a gente entra muito com a defesa ali dos motoristas para poder influenciar e ajudar de uma maneira positiva, desde que caiba o recurso e desde que a pessoa ela esteja correta, né? Obviamente. Claro, obviamente. A gente vê também pela quantidade das multas, a gente acaba percebendo que tem algo errado nessa história, né? Exato. Então é importante você dar uma olhadinha no que aconteceu de fato, mas também não deixar de se socorrer ao direito naquilo que pode ser ali efetivamente reduzido, né? Com certeza, até porque uma das coisas que a gente comenta bastante é que, assim, hoje a CNH ela acaba partindo como uma ferramenta de sustento para muitas pessoas. Então é basicamente como se fosse ali a graxa na mão do mecânico, né? Ou o sangue na mão do médico. É um documento fundamental, é um instrumento de trabalho. Então isso acaba influenciando também muitas vezes na própria defesa. Quando a gente vai argumentar em cima de uma defesa, se a pessoa ela tiver uma observação na CNH, que é o EAR, que é para quem exerce atividade remunerada, isso também influencia na hora da defesa. É óbvio que não determina o resultado do julgamento, mas influencia em função de todas as provas que a gente levanta. Então, às vezes a pessoa ela tem uma empresa, tem um motorista que trabalha para aquela empresa e aquele motorista ele recebeu as multas e está para perder a carteira. A gente entra com a defesa para que ele possa manter o seu direito e ainda o seu sustento. E é interessante que existe duas vertentes, né? Tem a extrajudicial, onde vocês vão direto para a comissão que cuida, mas também em alguns cenários acaba tendo que judicializar em função do resultado negativo desse primeiro comitê. Exatamente. Hoje existem 3 bancas que fazem a avaliação ali na parte administrativa, que é o extrajudicial. Então nós temos a fase de defesa de autuação, que é quando a pessoa recém recebeu a multa, temos a fase de defesa de JARE e a defesa de CETRAN. Então essas 2 próximas fases são instâncias administrativas, de fato, mas existem as 3 possibilidades de defesa. E em último caso, se não der certo, a gente ainda tem a possibilidade de entrar com o judicial. E uma coisa que é interessante também, um dado para comentar com vocês, é que assim, às vezes a gente coloca um argumento em cima da multa, faz a defesa do processo, entra com todas as fases e o órgão, por qualquer motivo que seja, ele decide manter a penalidade. A gente entra com os mesmos argumentos de forma judicial e ganha. Pois é, porque na verdade o que acaba acontecendo, né, tem vários pesos nessa história, né? E ainda a atividade remunerada, então, isso vai impactar na família, vai impactar numa série de situações, e hoje a frota, né, de motoristas de aplicativo cresceu muito, então você que é motorista de aplicativo, aprenda a entender os seus direitos, se socorra de especialistas como ABS Multas aqui, ou como nós estamos comentando, mas não deixe isso passar, porque isso pode te custar muito caro, né? Com certeza, às vezes a pessoa
pessoa acaba ela tendo um processo que ela não teve o conhecimento em função de não ter o recebimento da carta, né? Ou através de uma publicação em diário oficial que realmente com as correrias do dia a dia a gente acaba não se atentando. Verdade. Então pode acontecer da pessoa ter uma surpresa infeliz, né? E acabar tendo uma penalidade que pode prejudicar ela durante um bom tempo, às vezes uma penalidade de 6 meses até 2 anos, né? Pode acontecer. Então, no final das contas, a melhor solução é sempre estar consultando um especialista para verificar o que pode ser feito. E salvo engano, né, em alguns processos, por exemplo, para admissão de motoristas em alguns cargos, né, dentro de transportadoras, o histórico de multas conta muito, né? Então, se isso não for cuidado, isso pode prejudicar ele numa futura contratação, inclusive, né? Até numa promoção de cargo, né? Porque às vezes a pessoa ela vai subir de uma categoria para outra e se ela tiver alguma pontuação na CNH durante 12 meses, ela fica impedida, né? Então, por exemplo, a pessoa ela tem a categoria A e B, que é carro e moto. Ela vai querer passar para C, D e E. Se ela tiver ali, por exemplo, alguma multa nesse período dos 12 meses, ela não vai conseguir subir a categoria. Então, ela não consegue, às vezes, conseguir fazer essa substituição de categoria e ter um aumento até na remuneração, né? Uma promoção de salário. Ou seja, né, às vezes a pessoa está lá pleiteando um novo emprego, mas já não está com a condição necessária para isso, né? Exatamente. Porque não se atentou a esse detalhe importante da carteira de motorista. Exatamente. E isso também, com certeza, impacta no mercado de seguros, né? Sim. Porque aí aquele motorista que tem uma alta infração, ele vai ter dificuldade também no futuro de fazer seguros mais customizados, né? Além da questão, isso é um ponto bem importante, André, além da questão ali do seguro personalizado, a pessoa também, quando ela está, por exemplo, com uma suspensão da CNH, a seguradora ela não cobre. Então a pessoa ela não recebe o seguro. Olha que interessante, isso não sabia. Exatamente. As seguradoras elas têm uma cláusula bem pequenininha, mas existe, que se a pessoa ela tiver ali com um processo instaurado, significa que tecnicamente ela não poderia estar dirigindo. Então a seguradora ela não tem obrigação legal por lei para poder cobrir os custos. Então, se ela se envolver em algum sinistro, alguma coisa assim, a seguradora não cobre. Então, vamos lá. Para que fique claro para quem está assistindo a gente aqui, Leno, e é super importante isso que você está falando. Então, quem está com a carteira suspensa ou em processo de suspensão, o seguro não vai cobrir o sinistro. Não cobre. O seguro não cobre. E algumas seguradoras elas vão cobrir uma porcentagem, mas em sua maioria, por legislação, por lei, elas não são obrigadas a pagar. Infelizmente. Ou seja, né, a gente precisa cuidar dos detalhes mesmo, né? Essa que é a verdade. Existe um ditado no direito que fala que o direito não socorre os que dormem, né? Então, se você está com problema com multas, não durma. Procure ABS Multas, entenda o que realmente aconteceu e busque ali os seus direitos para poder argumentar corretamente, né, Leno? Muito legal isso tudo que você está nos dizendo aqui. E nos próximos episódios o Leno vai continuar falando um pouquinho para a gente sobre isso e como se defender corretamente. Então, assista a continuidade dessa série para entender como se defender corretamente quando você recebe ali uma aplicação de uma multa na sua carteira de habilitação. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Atenção, empresários! Que tal parar de desperdiçar horas do dia do seu colaborador buscando por documentos e informações desorganizadas? Conte com a 4A Consultoria para apoiar o seu negócio. Você tem um imóvel em Curitiba que precisa de uma boa administração e ser bem cuidado? Venha falar conosco, venha nos conhecer. Estamos dispostos a te conhecer e a cuidar do teu imóvel. Venha conhecer a Fiorentina Imóveis. Precisa vender mais? Nós ajudamos sua empresa a escalar as vendas de forma estruturada e eficiente. Bem-vindo à nova era da gestão comercial. Corretora Curitiba Seguros, há mais de 15 anos no mercado com um único objetivo: proteger o que é importante para você é o que importa para nós. Trabalhamos com as melhores seguradoras do mercado e temos diversos ramos de seguro. Entre em contato com a gente, solicite a sua cotação, @Curitiba Seguros e o nosso WhatsApp 419-9672-3189. Suspensão, cassação, multa na PPD ou até mesmo a reciclagem? Esses são problemas que a ABS Multas resolve para você. Encontre agora mesmo o especialista mais próximo.
Cansada de tentar parecer perfeita e ainda sentir que nunca é suficiente? Prazer, sou Kétia Moraes, terapeuta cristã, especialista em autoestima feminina. Quer aprender a viver com mais liberdade, leveza e confiança? Me chama no WhatsApp. A sua empresa enfrenta faltas, baixa produtividade e dificuldades para reter talentos, venha conhecer a Energy. Consultoria especializada em saúde corporativa que valoriza sua equipe e reduz custos com inteligência. Salmos 128:2, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Glória a Deus por essa palavra, né? Como é importante nós olharmos para a palavra de Deus e buscar nela o ânimo correto para o nosso dia, o ânimo correto para aquilo que a gente precisa fazer. E realmente, né, se nós trabalharmos da forma adequada, nós teremos o fruto para comer, seremos felizes e tudo irá bem conosco. Por isso, a importância de sermos íntegros naquilo que a gente faz e buscarmos sempre a orientação do Senhor para que possamos realmente fazer do nosso trabalho um grande instrumento de recebimento daquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Então, vale a pena você se dedicar naquilo que você faz com diligência, com responsabilidade, para que você veja realmente esses frutos se multiplicando, abençoando a sua casa, abençoando a vida de outras pessoas, para que haja de fato, né, felicidade na sua casa e que tudo te vá bem. Que a gente possa receber essa palavra, guardá-la no coração e principalmente praticá-la, porque essa é a grande estratégia, praticar a palavra do Senhor. Deus abençoe poderosamente sua vida, seus negócios, aquilo que você faz, a sua profissão. E fica com a gente aqui no Conexão com André Rummel. Temos uma série em andamento, muito legal, mas também temos outras séries gravadas lá no canal do YouTube da Rede Super. Você pode assistir, pode compartilhar, pode deixar lá a sua opinião, pode sugerir temas ali nas postagens para que a gente possa trabalhar isso e buscar especialistas em cada segmento para trazer aqui e falar sobre os temas sugeridos. Então, Deus abençoe poderosamente sua vida.